Olá, que prazer, que alegria para nós nos encontrarmos aqui no nosso Café e Fé. Esse programa que chega na sua casa e você nos recebe com tanta alegria. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas agradecendo pela proclamação do Café e Fé. Recentemente uma pessoa me disse, olha, eu gosto tanto desse programa porque o senhor não fala de religião. E eu fiquei contente porque é esse o nosso objetivo. Não é falar de religião, é falar do Deus que se importa com gente, do Deus que se fez gente, que esteve entre nós como Emanuel, que foi para a cruz em nosso favor e nos incluiu nele para viver em nós, Deus, Cristo em vós. Esse é o objetivo desse programa. E a gente tem trazido alguns convidados para compartilhar aqui no Café e Fé. E mais uma vez estamos aqui com o nosso irmão Márcio Frois, amigo, irmão em Cristo. E nós vamos bater um papo aqui daqui a pouco sobre esse assunto da mornidão da religião, da mornidão que tem tomado conta das igrejas. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso conteúdo e participar conosco aqui, tanto compartilhando o material, como contribuindo, se assim achar necessário, para nos manter no ar, e orando conosco e por nós, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Então pegue aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Pois é, a última igreja do Apocalipse, que recebeu carta de Jesus, são 7 igrejas que o apóstolo João colocou ali dentro da revelação da história da igreja. A última é... Como é que chama a última? Igreja na cidade de Laodiceia. Laodiceia. Engraçado. Esta igreja, ela tinha umas características. E a cidade é uma cidade de águas termais, não é? A cidade de Laodiceia, ela ficava próxima a uma cidade de Hierápolis, e essa sim possuía águas termais. E eram 3 cidades que eram mais ou menos próximas, que era Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Colossos oferecia águas frescas e de alta potabilidade, em que atraía muitas pessoas para poderem matar sua sede, né, se refrescar. E Hierápolis era a cidade das águas termais, em que vinham pessoas de todos os lugares para fazerem tratamentos terapêuticos naquelas águas, naqueles famosos termas, né? E Laodiceia tinha um problema, que ela ficava entre essas duas e ela nem oferecia águas termais nem águas frescas. e nem água fresca.
ela ficava na metade, ela não era nem capaz de oferecer tratamento aos doentes e também não era capaz de oferecer, matar a sede daqueles que chegassem lá. Então, a geografia falando da situação, da realidade, que eu entendo, Márcio, eu não sei se é a sua posição, da última camada histórica da igreja. Porque eu compreendo que as igrejas, elas eram locais, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram igrejas dali da Ásia Menor, né? Eram igrejas locais, mas elas também eram igrejas que tipificavam o processo histórico da história da igreja. Então, Éfeso seria a igreja nascente e Laodiceia a igreja poente, a igreja do pôr do sol, a igreja do fim, do retorno de Jesus para um novo céu, uma nova terra, onde vão habitar a justiça. Então, aqui você vê que essa igreja, ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Depois de se identificar com essas características, diz: conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Nem quente. Não és nem Colossos, nem Hierápolis. Não é capaz nem de matar a sede de significado e nem de oferecer cura para as doenças. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra dura, hein? O Senhor Jesus, ele em suas falas nas cartas do Apocalipse, ele comumente ele utiliza de alguma característica local ou de várias características para elaborar a sua exortação. Então, como vimos, ele caracteriza essa questão das águas quentes e das águas frias, e que Laodiceia estava no meio, não era nenhum e nem outro, não seria capaz nem de matar a sede espiritual e nem de oferecer tratamento, né? Mas não é apenas isso, pastor, ele também vai dizer que a cidade ela se dizia rica e abastada. Essa cidade ela era conhecida também por ser um centro bancário, de grande movimentação econômica. Ela também era conhecida por ter uma escola de medicina em que foi desenvolvido o primeiro colírio que se tem notícia, chamado pó frígio. Era uma forma de colírio, e ela também era muito famosa pela sua indústria, claro, a indústria da época, né? A sua indústria têxtil. Uhum. E o Senhor Jesus pega essas três características e coloca na sua exortação, dizendo que eles eram cegos, pobres e nus. Eles nem tinham o ouro do banco, o colírio que eles mesmos produziram não era capaz de trazer-lhe a visão, e apesar de ser um grande produtor, um centro da moda de sua época, esses homens estavam espiritualmente nus. Era uma igreja que estava vivendo uma realidade falsa. Sim. Não é? Porque ela estava se achando a última bolacha do pacote. Eu sou rica, estou abastada, de nada tenho falta. E, entretanto, Jesus não fazia parte da sua... Estava do lado de fora. Do lado de fora, batendo a porta. Então, essa mornidão espiritual daquela igreja, ela vai refletir, de certo modo, o que nós estamos vivendo hoje. Quantas igrejas na Europa
que se fecharam e hoje os templos viraram restaurantes, museus, boates. O que aconteceu do século XIX, passando pelo século XX, e do século XX para cá, com essas igrejas? Houve um resfriamento. Porque Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele estava falando dos últimos tempos, de uma era glacial. Ele disse: o amor se esfriará de quase todos. E a igreja de Laodiceia, ela reflete esse resfriamento, essa mornidão. Ele não é nem quente nem frio. Isso mostra uma falsa identidade cristã e vivendo uma vida que não é autêntica, que não é verdadeira. E eu acrescentaria, pastor, que é muito provável o que levou esta igreja a esse esfriamento foi uma falta de atenção à doutrina específica da cristologia, a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele discorre acerca de um movimento herético que estava surgindo dentro da igreja, em que pregava um Jesus que era desprovido de sua divindade e também pregava o sucesso espiritual a partir de rigor ascético, de esforços pessoais. E quando Paulo ele fala aos Colossos sobre essa questão, sobre o risco de se diminuir Cristo de sua divindade e atribuir ao homem a sua própria salvação, ele fala assim: esta carta vocês leiam também em Laodiceia. Então, possivelmente, este era o problema da igreja de Laodiceia, assim como era de Colossos. Porém, aparentemente, a igreja de Colossos acolheu a exortação de Paulo, e a de Laodiceia, e essa carta é alguns anos depois de Paulo, ela está fria e, curiosamente, Jesus se diz do lado de fora. A cristologia, ela sofreu um impacto por essas falsas doutrinas, essas heresias destruidoras que lá se alojaram. Ô Márcio, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalo, porque esse é o ponto crucial. Com o esfriamento, quando você tira a lareira da sua sala, ela vai se esfriar. Tirando Cristo, a tocha divina, o fogo eterno, a brilhante estrela da manhã, tirando Cristo da centralidade da igreja, ela vai entrar nesses movimentos almáticos, nessas emoções, nesse gospel exagerado que tem acontecido. E você que é também um cantor e que canta boa música e tem uma arte, eu gosto de te ouvir, sabe muito bem que esses gospel hoje, eles tiraram Cristo da música. É verdade. Eles tiraram Cristo da igreja, tiraram Cristo da adoração, tiraram Cristo da música. Cristo ficou do lado de fora. Esse esfriamento presente na igreja de Laodiceia e presente na igreja dos últimos dias, que é essa que nós estamos vendo, ele é observado em todas as expressões artísticas. Todas as expressões artísticas que expulsaram Jesus ou que apresentaram um Jesus menor do que de fato ele é, ela tem experimentado cada vez mais mornidão. E isso tem trazido ânsia de vômito no Senhor Jesus Cristo. Você está vendo? A gente vai dar uma paradinha e já nós vamos voltar para aquecer os nossos corações com a palavra de Deus.
Então, Márcio, como é que nós vamos sair dessa mornidão? Como é que Deus, em Cristo, nos tira da mornidão espiritual? Como é que nós vamos sair desta ideia de onipotência? Eu não preciso de nada. É uma excelente pergunta, pastor. E talvez muitos dos nossos telespectadores que tenham experimentado essa mornidão em suas vidas estejam fazendo essa mesma pergunta. E o próprio Senhor Jesus vai nos responder na continuação da carta, no verso 18, Apocalipse 3, 18 diz assim: aconselho-te. Olha que interessante. O Senhor não chega com um pé de cabra, né? Não. Ele chega muito educado, ele chega como sempre, com muita gentileza. Ele diz que de mim, se o problema da igreja morna é Jesus estar para o lado de fora, batendo, e o texto diz que ele bate e chama. Ele bate, às vezes, pelas circunstâncias e chama pela sua palavra. Se o problema é ele estar do lado de fora, tem causado essa mornidão, o que vai aquecer essa igreja é a buscar nele mesmo o ouro refinado pelo fogo. Novamente uma referência ao sistema bancário deles, né? Para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, referindo-se à indústria têxtil de Laodiceia, e a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Somente em Cristo nós vamos ter a roupa da justiça, da justificação. A justiça de Deus. Nós vamos ter a riqueza das bênçãos insondáveis de Cristo. E também nele nós teremos o colírio para que nós possamos recuperar a nossa visão espiritual e podermos ver as coisas como elas de fato são e reconhecermos a nossa própria condição. Não é, pastor? Não tem. O Senhor disse lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se o problema da mornidão é a ausência de Cristo, o aquecimento será a nossa comunhão e relacionamento com Cristo, a nossa união, comunhão e permanência em Cristo. É verdade. E esse mesmo Cristo maravilhoso, pastor, ele reafirma o amor por esta igreja, e é o mesmo amor que se estende a cada um de nós e também dos nossos telespectadores. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor ama você que está nos ouvindo agora. Ele ama você e ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entra e ceará. É interessante que esse texto, ele diz: e ceará comigo e eu com ele. Para ceará comigo é que ele trouxe a comida da ceia. Ele não está comendo a comida do que recebe. E ele ceará comigo e eu com ele. Porque ele trouxe o pão. Quem é o pão que satisfaz a nossa fome? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Aquele que não se alimenta de Cristo vai viver uma vida muito pífia, muito fraca, muito sem sentido. Porque não existe outra realidade senão Jesus Cristo. Eu sei que isso pode parecer a você uma espécie de radicalismo de nossa parte, como se não tivesse outro. Não tem, não tem. Olha, você pode contar todas as religiões do mundo, nenhum deles se ofereceu para
substituir o homem numa cruz, para morrer a morte que era do homem. Nenhum teve a condição de incluir o pecador juntamente com ele, pagar a conta, e nenhum teve a condição de ressuscitar e dar a vida dele, a vida ressuscitada. Não tem. Jesus Cristo é único. Por isso que o apóstolo Pedro diz que debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A vida de mornidão é a ausência de Jesus Cristo na intimidade, na cristologia, como você levantou aqui. Hoje nós temos muitos assuntos, né? As pessoas vão falar de assuntos psicológicos, que são importantes, assuntos sociológicos, não vou discutir sobre isso, tem coisas muito importantes. Tem seu lugar. Tem o seu lugar. Outros vão falar de coisas da filosofia, que eu acho maravilhoso, mas a igreja não alimenta-se de psicologia, nem de sociologia, nem de filosofia. A igreja se alimenta de cristologia. A igreja se alimenta de Cristo. É Cristo quem vai trazer o aquecimento para a igreja. E para isso ele precisa renovar a nossa mente. É verdade. Não é? O apóstolo Paulo, ele quando escreveu a carta aos Romanos, ele diz assim, não se conformem com este aion, com este século, com essa estrutura mundana, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde vou encontrar esta renovação se não em Cristo, Márcio? É impossível, pastor. E o senhor lembra como é que termina a carta? A última mandando uma coisa bonita, não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu o que foi dito pelo Senhor às igrejas? Essa palavra testificou em seu coração? No meu testificou. No meu também. Eu não posso apresentar uma outra realidade. Eu gosto muito de uma ilustraçãozinha tola que diz assim, o que é o Evangelho? É um mendigo dizendo a outro onde ele achou o pão. Eu não posso dizer para você outra coisa, onde foi que você encontrou a satisfação da sua identidade. Eu posso dizer para você com toda sinceridade, foi em Cristo Jesus. Eu gosto muito de um padre chamado Brennan Manning. E ele diz uma coisa no final de um dos livros dele. Ele disse, quando você chegar no céu, o que Deus vai perguntar para você? Então ele levanta uma série de hipóteses, né? Alguém vai, qual foi o seu trabalho, qual foi isso? Ele disse, a pergunta que Deus vai fazer é, você sabe o quanto eu amo você? Isso é desconcertante. Porque no momento em que eu entender que a minha identidade está formada não na sua opinião, não do que você acha a meu respeito, não na opinião destes que estão aqui gravando o programa, não na sua opinião, mas naquilo que Deus diz na sua palavra. Com amor eterno eu te amei e com amorável benignidade eu te atraí. Quando eu entender que a minha identidade é formada pelo amor de Deus, o descanso virá. Há uma outra realidade. Então, o fervor no Senhor decorre de uma relação de intimidade. Eu sei que Laodiceia, ela
recebeu a sua exortação. Sim. Vem para mim, compra de mim. Esse compra aí não é um negócio, é aquele mesmo, aquela mesma taxa que o profeta disse. De graça. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, duas realidades que tipificam a redenção. O leite, a criança, o vinho, a alegria da realidade espiritual. Então, o que nós podemos dizer? É que não fiquemos desanimados, mas que nós podemos ser renovados. O profeta Isaías, capítulo 30, ele diz assim, os jovens, capítulo 40, verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor Renovarão. Opa! Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se essa é a realidade da sua vida, você está cansado, Jesus vai dar descanso. Se está frio, Ele vai lhe aquecer. Diga uma palavra final aí para nós. A nossa oração a Deus é que hoje você tenha ouvido esta palavra e que você tenha tido ouvidos para ouvir e que esta palavra ela seja transformadora na sua vida, que ela venha gerar santificação, salvação e que venha aquecer o seu coração e de toda a sua família. Então, obrigado, Márcio, por participar conosco aqui. Nós esperamos vê-lo em outras oportunidades. E fica aqui o nosso abraço de sempre, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.